Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Estamos aí para mais uma videomensagem. Na videomensagem passada, nós falamos sobre a lei e a graça. Por isso que eu estou usando esse óculos aqui, que é o óculos da lei. Um óculos bonito, né? Ou para você que não gostou, um óculos feio, tanto faz. Mas que é para falar com vocês o seguinte. Nessa mensagem de hoje, nós vamos falar, deixa eu colocar o meu óculos que fica melhor. Nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. Por isso o tema dessa mensagem vai ser Missão Impossível. E aí vocês vão perceber o porquê que é missão impossível. Quem quiser acompanhar comigo, nós vamos iniciar a leitura do livro de Êxodo no capítulo 20. O título do capítulo 20 diz assim: o Decálogo, ou os 10 mandamentos, ou os mandamentos de Deus em algumas Bíblias. E aí vai dizer assim: Deus pronunciou todas essas palavras, dizendo: Eu sou Jeová, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Depois disso virão vários dos 10 mandamentos aqui. Eu vou ler somente alguns, e aí nós vamos entender um pouco sobre esses 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada. Ele vai falar nem do que se assemelha na terra, nem do que se assemelha nas águas. Não te prostrarás diante destes deuses e não os servirá. Não pronunciarás em falso o nome de Jeová, teu Deus. Esse não pronunciarás em falso, em algumas Bíblias vai estar não tomarás em falso o nome de Jeová, teu Deus, ou não tomarás em vão. E aí vai dar sequência a vários. Eu queria destacar o versículo 17, que diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. O que eu quero que vocês entendam? Esses mandamentos foram dados para o povo de Israel, lá na época que o povo de Israel havia saído do Egito. Moisés recebeu esses 10 mandamentos no Monte Sinai. E esses mandamentos eles tinham um certo objetivo, que não era o povo de Israel alcançar a salvação através deles. Mas esse objetivo que está registrado, eu queria que vocês acompanhassem comigo, lá no capítulo 19, no versículo 5. Esses objetivos eram: Agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar, um dos objetivos, uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis para mim um reino de sacerdote, o outro objetivo, e uma nação santa. Então, quando nós lemos os 10 mandamentos, e esse versículo 19 aqui, essas palavras de Deus através de Moisés, era mostrando o que ele iria fazer se o povo seguisse os 10 mandamentos. Eles não iriam alcançar uma salvação por causa das obras que eles iriam realizar, mas eles iriam tornariam-se pessoas melhores. De qual forma? Sendo uma propriedade exclusiva, peculiar de Deus, tornando-se uma nação santa, tornando-se um reino sacerdotal. Porém, se nós tentarmos seguir esses mandamentos, nós vamos perceber que não é possível cumprir todos os mandamentos. Um dia ou outro você vai cair em um destes mandamentos, você vai falhar sobre um desses mandamentos e vai acabar descumprindo um item da lei. E aquele que descumpre um item da lei, ele peca em toda a lei, conforme está escrito. O que eu queria que vocês entendessem é: quando nós tentamos, nos dias de hoje, viver segundo as nossas obras, viver segundo as doutrinas que nos são passadas, que muitas vezes nem tem relação bíblica nenhuma, buscando nos salvar, nós estamos lutando com a força dos nossos braços. A lei ela não foi dada com esse objetivo, para que você alcançasse a salvação através do cumprimento dessas ações, mas para que você se aperfeiçoasse. E muitos desses mandamentos, eles foram inclusive aperfeiçoados por Jesus, porque Jesus mostrou que eles não eram necessários daquela forma como estavam sendo feitos. Um exemplo é o sábado. A guarda do dia do sábado ela era obedecida de forma rígida, mas outras questões eram negligenciadas pelo povo na época de Jesus. Então Jesus mostrou que sábado era sim um dia de curar, que sábado era sim um dia de fazer o bem ao próximo, e não um dia simplesmente de ficar parado sem fazer nada, porque a lei fala que você não deve fazer nada.
Outra coisa que nós devemos entender é que o Senhor Jesus ele veio nos trazer a graça. E aí eu queria que vocês acompanhassem comigo na carta de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 3. Eu vou ler primeiro o versículo 1 e aí depois nós vamos entender o versículo 24, que é a chave para o fechamento dessa nossa videomensagem. Quando nós vamos lá na carta de Paulo aos Gálatas, nós precisamos entender o contexto do que Paulo estava falando. Os Gálatas, e vocês vão perceber isso, Paulo inicia sua carta falando para os Gálatas o seguinte, no versículo 3, no início do capítulo 3, no versículo 1. Ó Gálatas insensatos. Por que ele chama os Gálatas de insensatos? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já leram o contexto do livro de Gálatas? O que vocês vão perceber? Os Gálatas, eles iniciaram, segundo a graça, a salvação em Cristo Jesus, e eles estavam tentando continuar seguindo pelas obras. Por isso que Paulo chama eles de sensatos. Observem só. Lá no início do capítulo 3, vai dizer assim, o título é argumentação doutrinal, na minha Bíblia que é a versão de Jerusalém vai vir, outras não vai vir esse título maior, vai vir apenas o título menor, que é a experiência cristã. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foram delineados os traços de Jesus Cristo crucificado? Só isso quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito, ou pela adesão à fé? Aqui, gente, é o ponto central para entender o que Jesus veio trazer. Através da cruz, todo aquele que nele cresce, e essa fé não é manifesta porque eu tenho um coração bom, ela é manifesta porque Cristo Jesus resolveu revelá-la a mim, resolveu revelá-la a nós. Através disso nós encontramos a salvação. Não é pelas obras da lei. Então tudo que te falarem que você tem que fazer para ser salvo, biblicamente é um engano. Porque é Cristo Jesus quem manifesta em nós a fé para que consigamos realizar algumas obras. E ainda assim, como nós dissemos na aula, na videomensagem anterior, as nossas obras, conforme o profeta Isaías, elas não passam de trapo de imundiça. E nós somos como imundo. Nada que nós venhamos fazer vai nos tornar dignos da salvação. E aí eu queria que vocês entendessem o seguinte, lá nesse mesmo capítulo 3, no versículo 24, vai dizer assim, assim a lei se tornou nosso pedagogo até Cristo, ou nosso tutor até Cristo, em algumas Bíblias, para que fôssemos justificados pela fé. Fé na cruz de Cristo. Fé que é um dom dado por Deus, que não vem de si mesmo, que não vem de um coração inclinado ao que é bom, ao que é mal, mas que vem da boa vontade e da graça de Cristo. E que vocês possam entender isso, porque quando eu passo a tentar viver pela lei, acontece o que Paulo descreveu na carta aos Romanos, lá no capítulo 6, no versículo 14, que ele diz: quando eu deixo de viver pela lei, ele fala, mas o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas sob a graça. Sob que significa debaixo da graça. Só que se eu vivo sob a lei, o pecado ele vai me dominar. E quando o pecado me domina, eu torno-me escravo do pecado. Então eu faço um convite para vocês, para que vocês se coloquem debaixo da graça de Cristo. Que o amor e a paz de Cristo estejam com todos e até a próxima mensagem, Missão Impossível, parte 2. Valeu!